Tesouro Selic no negativo. Quem diria? O que está acontecendo? O que fazer agora com um dos investimentos mais seguros, se não o mais seguro investimento de renda fixa do Brasil? E isso tem causado um desespero em todos os investidores que tinham dinheiro no Tesouro, que têm dinheiro no Tesouro Selic, vendo o seu título, a sua rentabilidade ficar negativa. Recebi mensagens do meu amigo xará Anderson Oliveira: professor, seria legal se posicionar sobre o Tesouro Selic, está dando prejuízo. A história de ser o investimento mais seguro do Brasil não é bem assim, hein? Gostaríamos de ouvi-lo. Seu silêncio é tão tenebroso quanto faltar pão na casa do padeiro. Adorei a analogia, já que o senhor é um dos maiores incentivadores do Tesouro Direto. Então, xará Anderson Oliveira, fique comigo que este conteúdo foi preparado com muito carinho, né? Demorou um pouquinho, mas porque realmente eu trago aqui um conteúdo de qualidade, um conteúdo de excelência para todos vocês que estão aqui me seguindo. Além disso, a Ismara, Tesouro Selic 2025 no momento é uma fria. Será mesmo? Vendi meu carro, coloquei o valor como reserva de emergência, pois todos os blogueiros de finanças indicaram e me lasquei. Lá se foram 30, talvez, não sei se é 30 reais, e ainda tive que me escutar um monte do meu esposo. Foi falta minha de atenção em não saber que tem ágio e deságio. Além disso, o Gil Filho: professor, o senhor citou que o Tesouro Direto não fica negativo. Engano seu, pois está ficando no negativo e o senhor não percebeu. Se percebeu, faz um vídeo, pois passou a ficar negativo. Então, é sobre isso que eu quero falar com você nesta aula. Serão 5 pontos que eu quero trabalhar com você. Dentre eles, por que o Tesouro Selic está caindo? Então, se você quer uma aula que dure 10 minutos, 5 minutos, você pode sair deste vídeo, que esta aula não será curta, porque eu quero explicar com detalhes. O meu papel como professor é te ensinar, e se você me acompanha, sabe o quanto eu levo a sério ensinar aqui no canal. Afinal de contas, Excelência no Bolso é o canal que investe em você. Então, pega aí papel e caneta na mão, senta aí e se prepare para uma aula. É isso que eu quero fazer agora com você. O segundo ponto, ágio e deságio. Então, se você seguiu aí blogueirinhos e outros youtubers e não prestou atenção em todo o conteúdo que deve ser estudado dentro do Tesouro Direto, é hora de você ficar ligado aqui. Terceiro ponto, marcação a mercado no Tesouro Selic. Eu nunca falei disso e agora vou falar. Depois de 18 anos, aconteceu do Tesouro Selic ficar negativo. Pontos positivos? Sim, ainda existem os pontos positivos e Tesouro Selic versus a reserva de emergência. Então, você já sabe, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, não se inscreveu ainda, caiu de paraquedas, aproveite para você se inscrever aqui agora, é totalmente gratuito. Ative as notificações, é um sininho que fica balançando. Isso é importante porque o YouTube te avisa assim que eu publicar mais um conteúdo e você não perde a sequência. É importante que você pegue a sequência, Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários, vários conteúdos que eu coloco para você estudar aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, deixa aí o seu like, depois dos comentários aqui, se você tem Tesouro Selic, se você se assustou quando viu o negativo, e depois dessa aula como que foi o seu aprendizado. Entendeu? Bora lá então. O Tesouro Selic na história, após 18 anos, desde a criação do Tesouro Direto para pessoas físicas, desde 2002, o Tesouro Selic nunca havia ficado negativo. Entrou para a história este mês e você vai entender o porquê que isso aconteceu. É um fato. É um ponto fora da curva, tá? Deve-se também à questão do Covid e outros fatores econômicos, então você precisa entender como que vai funcionar. Para você que acessou o seu site, a sua plataforma do Tesouro Direto, ou o site para poder fazer a consulta de rentabilidade dos títulos que você tem, você se deparou com o Tesouro Selic 2025 com uma rentabilidade nos últimos 30 dias de menos 0,21. Algo que nunca havia acontecido. E aí, após
18 anos, é isso mesmo. Depois de 18 anos, o título ficou negativo. Então eu vou explicar, fique calmo, tranquilo, que até o final dessa aula você vai entender quais os pontos e quais as estratégias você deve fazer, se você já está comprado, se você já está com os seus investimentos, se você ainda vai fazer os seus investimentos a partir de agora, tá bom? Então, observe que existe uma definição, um conceito que era utilizado muito no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA. Ambos tinham uma parcela que era uma parcela fixa, tanto o pré-fixado que é 100% fixo e o Tesouro IPCA+, que tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Não vou entrar aqui em detalhes, mas buscando para você aí, é importante que você sempre estude, tá bom? Seja comigo, outros profissionais da educação financeira ou no site oficial do Tesouro Direto. Tudo que eu compartilho com vocês é a minha interpretação, a minha experiência com os meus alunos do curso Aprenda Tesouro Direto que eu tiro de dentro do site do Tesouro. E aqui tem um anexo sobre o efeito do ágio e deságio. Então, para entender como o ágio e o deságio ele afeta na rentabilidade do Tesouro Selic, primeiro é necessário compreender como é feita a precificação do título. Então, cada um desses títulos, eles são originados, quando ele é criado, ele já é criado com um valor, pensando lá na frente, um valor futuro. Por isso que às vezes dá uma bugada na cabeça das pessoas, porque é uma matemática contrária, né? Ele traz o valor que está lá na frente para o valor antecipado. Eu vou trazer para você nesta aula uma parte mais didática, mais fácil para você entender, legal? E aí eu vou te mostrar aqui o que é esse ágio e deságio na prática. Olhe para o Tesouro Selic 2025. Ele está com deságio, é tudo ao contrário aqui no Tesouro Direto, tá? No deságio significa que você está comprando esse título com um desconto, mas quando você olha para aquela setinha que eu estou te mostrando ali, ela está com um adicional, um valor maior, mas professor, não é para ser deságio, não é para ser negativo? Não, porque a matemática financeira, neste caso aí, é um desconto que vem do valor futuro para o valor presente. Então, quando você desconta uma taxa maior no título, ele fica menor. Por isso que você está vendo o seu título ficar negativo, porque o Tesouro ele aumentou esse deságio, ou seja, ele aumentou esta parcela fixa que era imperceptível, principalmente nos últimos 18 anos. Em alguns títulos, eu vou te mostrar daqui a pouco, que teve momentos na história que ele também atingiu bem próximo de 0,11, mas observe que neste momento, não sei quando você estará assistindo esta aula, eu gravei ela no dia 25 de setembro de 2020. Neste momento, quando eu fiz o print lá da tela, você tem aí um deságio de 0,11. É um desconto para quem está comprando. O mesmo efeito de marcação a mercado no Tesouro Pré-fixado e IPCA. Por que não falávamos sobre isso? Porque praticamente esse deságio ou ágio era sempre 0,02, 0,01, praticamente zero. E aí a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Então, observe que no Tesouro Selic 2021, tá? Desde 2015, ele teve ali algumas escadinhas, né? E teve deságio, chegando até 0,09. Então, nesta taxa, nesta tela, você está vendo aí a taxa do Tesouro Selic 2021, já vou trazer o 2025 para você, e lá atrás, 2016, também teve um deságio que foi de 0,09, bem próximo do que estamos tendo nos dias de hoje. E aí, neste gráfico, é o gráfico do preço. Então, observe que o preço do Selic 2021 não havia alterado, olhando todo esse cenário desde 2015. Mas agora eu vou te mostrar o Tesouro Selic 2025. Então vamos pegar o Tesouro Selic 2025 para você entender na prática o deságio, ou o contrário seria o ágio, desse título que está ficando negativo e preocupando muitos investidores que deixaram dinheiro aí como reserva de emergência principalmente. Desde 2019 até 2020, observe ali que o deságio era de 0,02. Então, quando eu fazia simulações dentro do site, quando eu mostrava para os meus alunos do curso Aprenda Tesouro Direto, era imperceptível, porque era pequeno esta taxa. Então, chegava lá na frente, Selic estava alta, poupança IPCA com outros valores dos dias de hoje. Então, esse valor
quando a Selic estava 14, 10, 8, era imperceptível, praticamente nada. Só que agora, como a Selic baixa, está afetando sim, está dando uma diferença. E com isso, observe que esta é o gráfico da taxa e lá no ponto é o ponto de crescimento. Olha a escadinha que deu e chegou a 0,11. Então o deságio saiu de 0,02 lá em fevereiro e depois ali também em junho e agora nos últimos meses está chegando a 0,11. Por que que o governo, Tesouro Direto, está dando um desconto no Tesouro Selic, ou seja, está aumentando o deságio para 0,11, porque a procura por esse título diminuiu, os leilões para vender esses títulos para instituições financeiras diminuíram e com isso o que acontece? O Tesouro está precisando de caixa. Para atrair novos investidores, o Tesouro vende esse título com um deságio. Significa que ele está vendendo com um desconto. Legal? Ainda com base aqui no Tesouro Selic 2025, este é um corte da taxa, só que nos últimos 30 dias, para você olhar visualmente e ver a diferença que deu. Então você tem uma diferença gritante daí do mês 9, já no dia 13, chegando no dia 14, para o dia 25, ou seja, nos últimos 10 dias, os leilões não deram certo, as pessoas não estão comprando o Tesouro Selic, porque estão levando para outros ativos, pré-fixado, IPCA, dezenas, centenas dos alunos do Aprenda Tesouro Direto já sacaram que dá para ter uma rentabilidade melhor no pré-fixado e no IPCA. Claro, correndo risco, estudando realmente como funciona a marcação ao mercado ou sabendo levar até a data de vencimento e outros ativos como CDBs, LCA, LCI e outros até já na renda variável. E com isso, esta taxa ela traz este deságio que está acontecendo no momento. Então, observe que o preço ele teve lá uma curvinha de queda. Então, na história, para você que está acompanhando aí, você está fazendo parte da história. Você nunca viu realmente o Tesouro Selic cair. É o que está acontecendo neste momento. Então, é esta curva, pensando em todos os anos do Tesouro Selic, e a que eu vou te mostrar agora é só dos últimos 30 dias. Então, observe que o título saiu de um valor de 10.682 e caiu para um valor de 10.655. Então, se você que tinha dinheiro, tem dinheiro investido no Tesouro Selic, é esta queda que você está percebendo que está ficando negativo. Porque quando o Tesouro aumentou de 0,2 para 0,11, a taxa de desconto do Tesouro, no caso o Tesouro Selic, ela aumentou e com isso o preço cai. É uma matemática ao contrário, a precificação dentro do curso Aprenda Tesouro Direto, eu consigo explicar isso em várias aulas com mais detalhes, que tem uma questão técnica, uma matemática por trás, para você poder entender. E é esse o ponto, ou seja, uma necessidade de ter mais Tesouro Selic dentro do Tesouro Nacional, que fez com que o Tesouro Nacional aumentasse a taxa de desconto, aumentando o deságio. Eu vou fazer com você agora uma simulação dentro do site do Tesouro Direto, para você entender mais na prática aí por que está ficando negativo e como que pode ficar também positivo. E agora eu estou aqui com você dentro do site do Tesouro Direto. Então, eu vou com você lá embaixo para te mostrar ao vivo assim, né? No momento que eu estou gravando esta aula para você, o histórico dos preços e taxas. É nesse menu que você vai acompanhar o que está acontecendo com o seu título. Eu vou pegar aqui o Tesouro Selic 2025 para quem vai investir, tá bom? Para você entender aqui aqueles gráficos que eu te mostrei. Nos últimos 30 dias, então observe que o deságio, que era uma taxazinha de desconto, e isso aqui poderia ser ágil, tá? Poderia ser negativo. Então vai sempre de uma demanda, uma necessidade do Tesouro em relação a quantidade de títulos que está disponível e a quantidade de dinheiro que o Tesouro precisa. E aí observe que aqui, olha, no dia 10/9, ele começa a aumentar a taxa de desconto. Parece que os leilões lá deram ruim. E aí, pupt, explodiu. 0,11 de deságio, ou seja, eu coloco uma taxa maior para descontar,
aquele meu preço cai. Como que eu observo isso, Anderson? Então, olha aqui, eu clico em preço e neste momento, hora que a minha taxa ela sai de 0,02, 0,3 e ela vai para 0,11, olha o que acontece com o preço cai, porque a taxa de desconto foi maior. Nós sempre falávamos aqui no canal que o Tesouro Selic ele não tinha marcação ao mercado porque não tinha a parte fixada, a parte que você está vendo agora que é de 0,11, a parte pré-fixada. E neste momento, por uma necessidade do governo e um momento que nós estamos passando na economia, foi necessário colocar este valor de ágio e em alguns momentos já tivemos também aí deságio. O que eu vou fazer agora com você? Nós vamos usar a calculadora do Tesouro Direto. Eu falei para você que essa aula ia ficar longa. Se você está assistindo até agora, parabéns, tá? Se você já desistiu, não posso fazer nada, né? Você nem vai estar aqui me ouvindo, é óbvio. Então vamos lá. Tesouro Selic 2025. Tá aqui a primeira simulação dele. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ver se eu consigo. Acho que aqui vai ficar legal para você que estiver me acompanhando aí, tá? Data de investimento, vamos supor que eu estivesse investindo hoje mesmo, tá? Data de resgate tá aqui, valor investido, qualquer valor, vamos colocar aqui R$1.000. E aqui tem a taxa de rentabilidade do investimento. Então, neste momento, essa taxa é de 0,11, porque o Tesouro Selic, historicamente, após 18 anos, está tendo uma parte pré-fixada nela, né, nesta rentabilidade. Taxa da corretora, 0. E taxa Selic para o período, vamos imaginar aqui os 2%, ou a Selic Over, que é 1,9, ficaria mais justo aqui, tá? E aí eu vou clicar em calcular. Quando eu clico em calcular, ele me dá uma projeção caso eu leve, caso eu carregue, caso eu mantenha o título até a data de resgate, 2025, com um aporte único. Preste bastante atenção nisso. E aí você tem aqui uma rentabilidade que é de 1,72%. Maior que a poupança, rentabilidade líquida. Tesouro continua sendo o Tesouro Selic, segurança. Óbvio que a Selic ela pode e vai mudar. Com isso, teremos mudança sim na sua taxa para o futuro. Passo 1. Para você que me acompanha, assiste às aulas, sabe que para você não ter prejuízo, você deve se planejar, fazer a sua estratégia financeira para levar o título até a data de vencimento. Claro que você não precisa fazer isso com todos os seus aportes, você pode fazer uma venda antecipada. Agora, observe o seguinte, se eu fizer uma venda antecipada deste mesmo título, tá? Suponha que eu vá vender daqui 90 dias, tá? Setembro, vamos pensar aqui, outubro, novembro. Tá? Dezembro, para dar 90 dias, no dia 22 de dezembro, para comprar presente de Natal no dia 24. Aqui vem um grande desafio que você que me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo que é a marcação a mercado. Aquela taxa de 0,11, que eu mostrei que ela está aqui em cima, ela pode ser maior ou menor. Então, se o governo não estiver precisando de dinheiro, muito provavelmente ela vai ser menor. Pode ser que ela aumente, tá? Não tem como garantir isso. Então é risco. O investidor inteligente, ele não evita risco, ele administra, ele conhece, ele estuda. Não estou dizendo que precisa fazer cursos comigo, não. Acompanhe o canal, mas também duvide de tudo que acontecer ou de que eu mesmo disser ou que outros profissionais disserem, ou até mesmo livros. Duvide, essa é talvez uma principal característica de um bom investidor. E você vai lá e vai estudar. Para depois você não falar, eu fui na onda do fulano e eu me lasquei. Então é importante que você estude, que você saiba o que você está fazendo, tá? E aí, esta rentabilidade, o que acontece? Nós vamos colocar aqui, tem 3 possibilidades. Pode ser 0,11, tá? 0,11, ela pode se manter nisso. Então, se ela se manter, vamos ver o que vai acontecer, ó. Tem uma rentabilidade anualizada, tá bom? Esse cálculo aqui é anualizada, de 1,31, tá? Então, é uma projeção aqui, uma rentabilidade líquida, deixa eu ver essa aqui, não, essa aqui é a rentabilidade líquida mesmo que você vai ter, de 1,31%, tá? Se você mantiver ela aqui. Agora, deixa eu conferir todas as datas certinho. Agora, isso aqui pode estar 0,18. 0,18. Vamos ver o que acontece se essa taxa subir. Calculando, então o que vai acontecer lá embaixo? Caiu a rentabilidade. Por que cai a rentabilidade? Porque aumentou o deságio, aumentou o desconto. O contrário
também é verdadeiro. Ao invés de 0,11, vamos imaginar que caia para 0,04, que já estava recentemente, certo? Se isso acontecer no próprio Tesouro Selic, neste período de 85 dias corridos e dias úteis de 60 dias, que vai dar 2 meses, mas dá os 3 meses que eu calculei, pagando imposto de renda tudo, você vai ter um lucro de 2,28. Tesouro Direto é simples, mas você precisa entender as regras e precisa entender como que funciona as regras do Tesouro Direto, tá? E quando você conhece o Tesouro Direto, Selic, pré-fixado, juros, cupons semestrais, IPCA, quando é mais longo, o que pode acontecer, correlacionar isso com toda a economia, a chance de você perder dinheiro é menor, tá? Não estou dizendo que você não vá, a não ser que você faça uma venda em um momento que é ruim. Por isso você precisa ter uma estratégia. E o quarto ponto que eu quero falar com você são os pontos positivos. Professor, ainda existe pontos positivos? E a resposta é sim. Você acabou de ver nessa simulação que eu fiz de marcação ao mercado para você que com esta rentabilidade de 0,11 é um momento exato para você que deseja comprar. Então você estará comprando com desconto, porque a taxa de desconto aumentou. Para você que está investindo, é um bom momento. Para você que quer vender agora, que fez um investimento há 30 dias atrás, você realmente vai ter aí vai perder um pouco, vai ter uma rentabilidade negativa, porque aconteceu este deságio com o Tesouro Selic. Então tem aí um ponto positivo para você que quer investir mesmo no Tesouro Selic com este desafio que nós estamos vivendo. E aí você vê um valor de 10.625, você vai estar comprando ele mais barato, como eu acabei de te mostrar. Então o preço está mais baixo. Então é uma regra máxima para todo investidor: comprar algo mais barato e deixar para vender aquele ativo, mercadoria, serviço, que seja, mais caro. Isso é uma máxima, né? Não precisa ficar tanto ensinando para você, que você já sabe disso. Então tá no momento se você for comprar. Agora, se você for vender, você está com esse desafio, mas tem outras estratégias para você. Tesouro Selic versus a reserva de emergência. E aí, o que fazer? O primeiro ponto que você já sabe, que eu já compartilho com você, que eu já te ensino, é a diversificação. Em nenhum momento dos meus vídeos, das minhas aulas, treinamentos, lives, eu disse que você deveria deixar o seu dinheiro, sua reserva de emergência, apenas no Tesouro Selic. Então, é importante você diversificar entre Tesouro Selic, CDB, fundos DI e pode guardar, olha o verbo, guardar na caderneta de poupança. No momento como esse que está acontecendo com o Tesouro Selic, se você tiver reserva de emergência diversificado em CDB, em fundo DI, o que você precisa fazer? Aguardar a taxa do Tesouro voltar para os próximos dias, que eu sei que isso vai acontecer, e aí você sim pode utilizar o dinheiro do Tesouro Selic sem ficar nesse desespero, sem ficar entregando, colocando culpa no mercado. Não tem jeito de vencer o mercado. Então é preciso entender e lutar com as regras que existem, né? Você é um investidor iniciante, vai ter que estudar bastante até que você tenha uma gestão de risco melhor para a sua carteira. Legal? E aí vem as perguntas que iniciou este nosso vídeo, esta nossa aula. Ficou um aulão que será que você chegou aqui até o final? Se você chegou até o final, depois você coloca nos comentários para mim, #AtéOFinal. Então, para que eu veja que você chegou até o final, que não assistiu só 1-2 minutinhos lá e depois não deu valor a esta aula que eu fiz para você. O meu amigo Xará Anderson, seria legal se posicionar sobre o Tesouro Selic. Então, Xará, você viu aí o que está acontecendo? Não temos como evitar o mercado, né? Covid, pandemia, né? Uma crise globalizada, tá bom? E em relação a ser mais seguro, ele ainda continua. Ele não mudou a segurança dele. O que aconteceu é que tem uma parte dele que teve um deságio, poderia ter sido um ágio, mas o quesito segurança é diferente de rentabilidade, que é diferente de liquidez. São 3 coisas diferentes: segurança, liquidez, rentabilidade. No quesito segurança, Tesouro Direto ainda é o mais seguro. Ele ter tido uma rentabilidade negativa não tira a segurança do Tesouro Selic. Também não tira a liquidez dele, mas a rentabilidade dele
foi afetada, legal? Sobre a Ismara, que ela fez a venda de um carro, colocou como reserva de emergência, tá? E todos os blogueiros, né, de finanças indicaram. Então, Ismara, eu sempre convido, né, vocês que estão aqui, que estudem e que tomem decisões, criem as suas próprias estratégias e analisem o risco. Todos os investimentos têm risco, inclusive a caderneta de poupança. Então, dê uma olhadinha na sua carteira, diversificação, tá? Acabei de te mostrar que pode ser CDB, fundo DI, até guardar na poupança para que você faça essa divisão de uma maneira inteligente, tá? Para que você, a partir de agora, eu espero que você já tenha este conhecimento de ágio e deságio e que esta aula tenha contribuído, porque a sua pergunta, ela, acredito, ajudou muitas pessoas. E o Gil, professor, Selic não ficou negativo e não ficava mesmo. Desde a origem do seu, para portabilidade, né, a sua liberação, na verdade, o seu portal liberado para pessoa física em 2002 nunca havia ficado negativo, porque por isso sempre a gente dizia que ele nunca ficava negativo, tá? E agora está ficando, eu havia percebido sim. E agora juntos fizemos aí um vídeo, tá? Uma aula, um aulão, tá? Para que você possa estudar sobre o Tesouro Selic negativo. Bom, e agora, para você que chegou aqui até o final desta aula, sempre tenha uma estratégia. Então, a sua estratégia, imagina um jogo de xadrez, você não pode pensar em um único ativo, em um único investimento. Então, diversifique sempre e analise sempre os seus investimentos. Então, entenda os riscos, entenda as regras que estão por trás daquele investimento, entenda, estude, busque a fundo o máximo que você puder. Se precisar de ajuda, sabe que eu estou aqui sempre para poder te ajudar, no canal, nos cursos, nas redes sociais, para poder levar você educação financeira. Realmente é a minha missão, meu propósito aqui. E estude sempre. Não adianta, você pode estar há 10, 15, 20 anos no mercado, que o mercado muda, ele é dinâmico e você sempre precisará estudar. Esta foi uma aulona, né? Um aulão para você entender tudo sobre aqui o Tesouro Selic negativo. Ficou com alguma dúvida? Vai para os comentários, coloque aqui a sua dúvida, bora interagir, comunique com outras pessoas que estão aqui também, seja educado sempre uns com os outros e bora lá levar a educação financeira para muitas pessoas. Um forte abraço do seu amigo, professor e educador financeiro Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!